Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Livro de Tiago, capítulo 5. A partir do versículo 13. Amém? Diz assim: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se não houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. É um texto bem conhecido. E sobre tudo que nós ouvimos a respeito da fidelidade e o zelo do Senhor Jesus nesta noite, que possamos um pouco mais meditarmos na palavra do Senhor Jesus. Como disse aqui Tiago, irmãos, sobre a necessidade, a importância de se orar, o valor, irmãos, que se tenha uma oração. E ele traz aqui a nossa memória sobre Elias, que era um homem assim como nós, sujeito aos mesmos pecados que nós, às mesmas falhas, semelhante a mim e a você, e que, no entanto, ele orou primeiro para que não chovesse, e a terra, por 3 anos e 6 meses, não choveu, irmãos. E, novamente, ele tornou a orar, e deu chuva no céu, irmãos. Eu aprendo aqui que Elias, ele sabia usar o instrumento que nós temos, que é a oração. Muitas vezes a gente fica perdido em tantas coisas, achando que, correndo atrás de tantas coisas, quando a gente não compreende qual é o sentido daquilo que o Senhor nos deu, irmãos. A oração, irmãos. A gente não precisa de tantas coisas. A gente precisa dobrar os nossos joelhos, entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, e ele tudo faz. A grande questão, irmãos, é que muitas vezes a gente confia, mas não entrega. Ou às vezes a gente entrega e não confia, irmãos. E a palavra do Senhor, ela diz que quando nós entregamos o nosso caminho e confiamos nele, ele tudo faz, irmãos. Elias, ele tinha uma postura de oração, irmãos. Assim como eu e você, ele sabia em quem cria. Ele sabia o poder daquele que faz, e faz todas as coisas, irmãos. E faz infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. E muitas vezes a gente não tem a mesma postura de oração, porque a gente acha que não merece receber. E não vou pedir, eu não vou colocar isso diante do Senhor, porque eu não mereço. Nada que nós temos é por mérito, irmãos. Nós temos pela bondade e misericórdia do Senhor. E essa misericórdia se renova todos os dias, todas as manhãs, na minha e na sua vida, irmãos. Elias é um homem sujeito a muitas situações, assim como eu e você, irmãos. Mas eu vou ler aqui rapidamente o texto que está em 2 Reis,
Segundo o livro de Reis, o capítulo 2, eu vou ler a partir do versículo 6, vou ler para não tomar tempo. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive, ó Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram. E foram 50 homens dos filhos dos profetas e pararam defronte deles, de longe. E assim ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e aferiu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. E sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja a porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa difícil pedistes. Se me virdes quando for tomado de ti, assim te fará, porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho, irmãos. Com certeza, irmãos, não era uma receita que fez Elias se tornar o homem de Deus a quem ele era. Com certeza, aquilo que fez, irmãos, foi a oração que se tornou aquilo que ele foi, irmãos. E é isso na minha e na sua vida, irmãos. Alguém ser arrebatado, o Senhor levar para si, irmãos. Porque nós temos que ter postura diante do Senhor. Nós temos que crer verdadeiramente no Deus a quem nós servimos, irmãos. Nós temos que parar, irmãos, de ficar achando que as coisas não vão acontecer, nós temos medo de pedir, nós deixamos de orar, nós enfraquecemos. Nós lutamos para tantas coisas nessa vida, irmãos. Mas para as coisas de Deus, muitas vezes pouco lutamos. Pouco nos dedicamos, irmãos. E nós temos nesse homem, irmãos, não era um super-herói, não é uma pessoa, não é o super-homem de capa, não é aquilo que nós vimos na TV. Não é uma obra de ficção, irmãos, é algo que é real. Alguém que tinha comunhão com Deus, a ponto de ser tomado, retirado dessa terra, e ido direto com o Senhor, irmãos. Passar lá na presença do Senhor, o que nós tanto ansiamos, o que nós tanto desejamos, irmãos. Nós lemos aqui, irmãos, que a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. E ela opera, irmãos, de tal maneira que os resultados abençoados e benditos da parte do Senhor, eles vêm em resposta à nossa oração. A nossa oração é a arma que nós temos e precisamos contra as astutas ciladas do inimigo, irmãos. E muitas vezes a gente esmurece na oração. Muitas vezes a gente se enfraquece na oração. Nós podemos dizer aqui, o nosso culto de oração é o nosso culto com menos quantidade de pessoas. E nós não vamos aqui classificar e dizer qual é o maior ou qual é o melhor culto. Todos os cultos são importantes, porque todos estamos na presença do Senhor. Mas louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas é o momento que nós dobramos os nossos joelhos, irmãos. Que nós dedicamos, nós chegamos aqui muitas vezes muito cansados, irmãos. Mas nós saímos renovados. E quem participa sabe o quão renovados nós saímos. Porque o Senhor é misericordioso. Nós saímos da nossa casa dizendo que nós vamos prestar culto ao Senhor Jesus. E é Ele que derrama da sua presença sobre nós. É Ele que nos reveste de força. É Ele que nos enche da tua presença santa. E nós nos mantemos de pé por mais uma semana, irmãos. Oração é uma arma com a vida do crente, irmãos. Crente que não ora, padece, irmãos. Nós temos que nos ocuparmos em orar muito mais do que nos ocupamos com as coisas dessa terra, irmãos. Semana passada a Carlinha mencionou do momento sobre não sentir a presença de Deus num determinado momento. E é bem verdade, irmãos. Quando a gente se afasta do Senhor Jesus, nós sabemos quão dolorido é.
Mas nós temos uma certeza no nosso coração, irmãos. Mesmo que a gente não sinta, Ele continua nos ouvindo, irmãos. Porque o que nós louvamos aqui é uma verdade. Ele é fiel, irmãos. Ele é fiel à minha e à sua vida. Ele nunca nos deixa só. Ele nunca nos abandona. Ele está sempre conosco, irmão. Ele está sempre nos guardando. Ele sempre nos livra do mal. Eu tenho certeza que se o Senhor Jesus, Ele nos desse aqui uma visão por fração de segundos nessa hora. Quantos foram os livramentos que o Senhor nos deu nos dias de hoje, irmãos? Quanto nós glorificaríamos e adoraríamos ainda mais o Senhor Jesus, irmãos? Porque se nós aqui estamos, irmãos, é porque as misericórdias do Senhor têm sido presentes nas nossas vidas. A fidelidade do Senhor, ela tem nos guardado. E o que nos mantém de pé, irmãos, é a oração. O que nos sustenta é a oração, irmãos. Nós lemos aqui que Elias, ele orou, irmãos, e pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não houve chuva sobre a terra. E outra vez orou, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, sabe o que é um simples mortal, como eu e você? Orar. E a sua oração ter poder de abrir os céus e de fechar os céus, irmãos. O Senhor está dizendo aqui, irmãos, o quanto é importante orarmos, o quanto é importante nos colocarmos em oração, e o quanto é importante nós cremos no Deus a quem nós servimos, cremos que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, porque está escrito aqui, irmãos. Não foi ninguém que nos falou, não foi o nosso vizinho que veio com uma novidade, não foi a televisão que noticiou, não. O próprio Deus disse que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. E se o Senhor Jesus está dizendo que a oração é importante, nós temos que orar mais, irmãos. Um homem falho e limitado que orou, e o Senhor assim o concedeu. Aquilo que diante de nós, quem teria coragem hoje de colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu quero que não chova por 3 anos e 6 meses sobre essa terra. E o Senhor assim fazer. Isso é ousadia, irmãos. Isso é convicção no Deus a quem a gente serve. E muitas vezes a gente fica todo melindroso, irmãos. Muitas vezes a gente se assombra diante da dificuldade. Vem o desemprego, a gente acha que está tudo acabado, que a gente vai ser despejado, que a gente não vai ter o que comer. Ai, o que vai ser? Não, irmãos. Todas as coisas estão sob o controle do Senhor Jesus. Quando nós oramos, o Senhor move o céu em nosso favor, irmãos. Mateus 21, 22 diz assim, irmãos: e tudo o que pedires na oração, crendo, o recebereis. Salmo 138, verso 3 diz assim: quando clamei, me escutaste, e alentaste, deu força, deu coragem à minha alma. 1 João 5,14 diz assim: e é esta confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, irmãos. Ele nos ouve, irmãos. Ele é fiel. Salmo 34,15 diz assim: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e seus ouvidos atentos ao seu clamor. Parece que o Senhor não ouve, irmão Carlos, mas está ouvindo sim. Ele é fiel, Ele é justo, Ele é perfeito. Ele não dorme, Ele não descansa, irmãos. Daqui a pouco a gente vai lá na nossa casa, a gente deita, a gente dorme e descansa, e o Senhor ainda vai continuar cuidando da minha vida e da sua vida, irmãos. E amanhã, quando nós nos levantarmos, o Senhor vai continuar cuidando da minha e vai cuidar também da sua vida, irmãos. E muitas vezes, irmãos, como disse aqui, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros e ore sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor Jesus. Sabe, irmãos, tem momentos na nossa vida e que a gente tem que chamar os mais experimentados, irmãos. Muitas vezes a gente não quer compartilhar
Mas tem luta que a gente não pode lutar sozinho, não, irmãos. Não dá para se envergonhar. Se o Senhor está dizendo aqui, irmãos, é porque a gente tem que se colocar em oração. E abre o seu coração. Eu me lembro de ter ouvido nesse altar aqui nessa semana, irmãos. Sobre oração. Sobre confessar suas necessidades aos santos. E muitas vezes, irmãos, a gente acha que se a gente se colocar em buscar ajuda em oração, o que a gente acha? Ah, porque eu sou muito fraco, o que as pessoas vão pensar de mim? Vai achar que eu não estou crendo o suficiente? Creia, irmãos. Creia que isso aqui é um lugar santo. Que aqui são homens santos e mulheres santas, vivendo em santidade, para buscar a presença do Senhor Jesus, para que naquele dia nós estejamos juntos, como disse o nosso pastor Eduardo aqui, irmãos, na sua última pregação, no domingo. A gente quer subir, quer que todo mundo suba. E para isso, irmãos, a gente tem que estar com o nosso joelho ali, firmado em oração. As pessoas estão aí, todo mundo depositando as suas expectativas no novo presidente. Eu já adianto que não vai resolver nada não, irmãos. Porque a palavra diz que as coisas vão se tornar ainda piores. A única salvação que nós temos é quando o nosso Redentor vier nos buscar, irmãos. As coisas só vão se acalmar, irmãos, quando nós chegarmos lá na eternidade com o Rei Jesus. Enquanto isso, é a força do Senhor que nos sustenta. É as mãos fortes do Senhor que estão sobre as nossas vidas. É a palavra do Senhor que nos alimenta. É a presença do Senhor Jesus que nos mantém de pé. É a fidelidade do Senhor que nos abandona nunca. Ela não nos abandona, irmãos. E é isso que nós temos buscar. Buscar santificação. Buscar a presença do Senhor em oração. Buscar a comunhão com o Senhor Jesus. Porque aí, irmãos, quando vier toda a tempestade, como já disse a missionária aqui, nós não vamos dizer que nós estamos perecendo, não. Porque fiel é aquele que nos prometeu, irmãos. E aquele que nos prometeu, ele é fiel e justo. E ele vai honrar a minha e a sua vida, irmãos. Continua firme em oração. Não desiste de buscar, não. Não desiste de buscar pela sua parentela. Não desiste de buscar pelos seus. Não desiste de buscar pelo Senhor Jesus, irmãos. Busca o batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo e com fogo, que é promessa do Senhor. É essa promessa que nós temos que buscar, irmãos. E quantas igrejas aí fazem tantas campanhas de tantas coisas. E a gente vê uma igreja doente, uma igreja fraca. E louvado seja o nome do Senhor, irmãos, por essa porta que está aberta, por este altar que fala a palavra da verdade. E nós estamos aqui bem alimentados, irmãos. Nós estamos aqui a cada dia mais fortalecidos. E aqueles que acham que a gente não precisa vir na igreja todos os dias, não sabem do bem que nos faz estar aqui, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, irmãos. Que sejamos, irmãos, como Elias, que sejamos ousados, firmes em oração, irmãos. Que a cada dia mais, irmãos, nós possamos experimentar mais e mais da glória e da presença do Senhor Jesus. Nós passamos tão pouco tempo aqui, irmãos. Mas com certeza essa é a melhor parte do nosso dia. Nós passamos aqui tão poucas horas, mas com certeza esse é o melhor lugar para se estar, irmãos. O Senhor Jesus, a casa do Rei da Glória, daquele que é poderoso, irmãos, para fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Como já disse aqui a diaconisa Rosângela, irmãos, nós temos que louvar o Senhor e louvar em todo tempo. Em todo tempo, irmãos. A vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E nós a recebemos porque nós sabemos em quem nós temos crido. Sabemos que fiel é aquele que nos prometeu, irmãos. Aleluias. Que o nosso tempo de oração, irmãos, não seja um tempo de mera obrigação, não, irmãos. Mas que seja algo que venha a nascer natural no nosso coração. Porque é daí que vem o nosso relacionamento com Deus, irmãos. É na nossa oração que a gente se apresenta ao Senhor. É na nossa oração que o Senhor se apresenta mais a nós, irmãos.
Que nós venhamos buscar cada dia mais o Senhor Jesus, que sejamos firmes e constantes, irmãos, na presença do Senhor Jesus, porque nós conhecemos o Deus a quem nós servimos, irmãos. E fiel é o Deus a que nos prometeu. Nós ouvimos aqui, a palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos ao nosso clamor. Que nós venhamos, irmãos, nos comprometer a cada dia mais. Os dias são findos, irmãos. Logo aquele que há de vir virá e não tardará, e louvado seja o nome do Senhor. E para isso, irmãos, nós temos que a cada dia mais nos firmarmos na presença do Deus Santo e Poderoso. Que o Senhor Jesus possa falar mais ao teu coração, que o Senhor Jesus possa falar mais ao meu coração, que nós venhamos nos lembrar, irmãos, que nenhum exemplo que o Senhor deixou aqui na Bíblia foi de super-homens ou de super-mulheres. O Senhor deixou aqui pessoas falhas para que nós venhamos saber, como diz lá na sua palavra, que Ele tem os teus tesouros guardados em vasos de barro. E o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. Como ele disse a Paulo, a minha graça te basta. E isso nós temos, a graça do Senhor sobre as nossas vidas, irmãos. Que nós venhamos a cada dia mais nos firmarmos na presença do Senhor. Que nós venhamos nos dedicar ainda mais em oração, irmãos. A cada dia que se passar, as situações da vida vão tentar nos tragar para que a gente esteja envolvido nas coisas dessa terra. Mas nós vamos a cada dia mais nos comprometermos e nos santificarmos. Porque a palavra do Senhor diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. E nós estamos aqui para morarmos no céu, irmãos. Para passar o nosso tempo lá da eternidade com Ele. É para isso que nós estamos aqui. Não se deixe confundir, irmãos. Fiel é o Deus a quem nos prometeu. Amém? Eu agradeço a oportunidade e as palmas louvo ao Senhor Jesus.